Está começando mais um podcast do Mundo Brasil Cast e hoje a gente está com uma convidada muito especial que é a Lívia. Ela é professora. Bem-vinda, Lívia. Sim. Eu que gostaria de estar aqui, na verdade. Obrigada, Lívia. Seja bem-vinda. E Lívia, eu já conheço a Lívia de uma passagem, mas eu conheço de vista, não conheço ainda toda a história da Lívia. Lívia, conta um pouquinho da sua história, quem é a Lívia, para que o pessoal de casa possa te conhecer. Sim, na verdade, primeiramente, eu nasci em Paris, pois meus pais eles moravam lá. Ah, você nasceu em Paris? Sim, meu pai foi a trabalho para Paris e nisso minha mãe deixou o Brasil, grávida, e foi até lá. Aí eu nasci em Paris, acabou que eu nasci lá. Depois, quando eu tinha 2 anos, eu voltei ao Brasil. E aí foi maratona de cidade, Belém, Pará, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São José do Rio Preto, Araçatuba, onde que mais? Deve ter alguma cidade que eu esqueci. E aí depois, quando eu tinha 14 anos, aí eu voltei para a França. Aí eu tinha 14, morei em Bordeaux, aí eu fiz meus estudos até a universidade em Paris. Ah, que legal! Foi assim, que eu acabei indo ao Brasil e sendo ao mesmo tempo francesa e brasileira. Brasileira, tem um país. Você voltou sozinha para a França? Não, meus pais todos, sempre. Qual que é a profissão do seu pai? Médico. Ah, é médico, por isso que ele viaja tanto assim. Eu acho que é uma opção também dele. Sim. Ele quis ser útil, a cada vez. Por exemplo, quando a gente foi para Belém do Pará, foi porque ele foi convidado a fazer parte daqueles, não sei como chamava aquilo, era uma campanha, até o McDonald's fazia isso, que era contra o câncer, lembra? Um tempo atrás, não sei se vocês viveram essa época. E aí meu pai era convidado porque ele era muito bom, então ele era convidado e quando ele era convidado ele achava interessante a proposta, ele mudava. E aí foi por isso mesmo que a gente mudava sempre. Porque se ele não quisesse mudar, ele teria ficado, porque sempre tem alguma coisa, algum lugar que precisa de um médico. Aí foi por isso que a gente mudou. E mesmo motivo para vir para a França. Ah, que legal. Então eu não escolhi sair do Brasil. Não, eu tenho 2 irmãos. Uma mais velha, eu sou do meio, Uma mais velha e um mais novo. Ah, que legal. E você já viveu em Paris? Você disse que fez suas faculdades em Paris. Quais faculdades você fez? Então, primeiro foi História da Arte, junto, História da Arte e Arqueologia, na Sorbonne. Tem que falar, porque é conferência. E a outra que eu fiz, quando eu terminei a de História da Arte e Arqueologia, porque são juntos, eu pensei que seria melhor fazer um mestrado em História. Por quê? Porque a Arqueologia, ela estuda o monumento, ela faz falar o monumento, ou o vestígio em si. Por exemplo, você mora aqui em Bruxelas, aí você vai ver uma ponte, aquela ponte que vai datar do Império Romano, aí você vai estudar a partir dali. Então você pega primeiro o vestígio em si, aí você estuda o vestígio e tenta saber o que ele te conta sobre a história. E nesse estudo muito aprofundado de arqueologia, a gente não trata sempre dos textos, e para mim faltava o texto, porque o texto e a arqueologia vão juntos, sabe? História e a arqueologia vão juntos, é pluridisciplina, na verdade. Mas quando você não tem o tempo de estudar os textos, você acaba que tem lacunas no seu estudo de arqueologia, entende? Não sei se foi claro. Sim. Mas, por exemplo, o que a gente sabe sobre um personagem, por exemplo, Plutarque, não sei como que fala em português, me ajuda. Então, aquele personagem, eu vou poder saber aonde ele morou, onde ele esteve, através do texto. E se o que ele disse, eu posso comprovar com a arqueologia ou não. Então, eu preciso do texto. Então, foi mais pessoal mesmo. Eu poderia ter continuado na arqueologia, que eu amo, mas eu quis também trazer o texto mais para me especializar mesmo. E a arqueologia, ela estuda o quê? No caso, qualquer coisa, porque na minha cabeça, a arqueologia era o quê? As pessoas vão pro Egito fazer aquelas altas escavações e aí acha fóssil na minha cabeça. A arqueologia mexe com isso. É o mundo do filme, É como quando você acha que todo médico é o Dr. House, Exatamente. Não, a arqueologia é muito sério, é um estudo sério mesmo. Vai ter muitas disciplinas envolvidas, por exemplo, a história em si, então os textos, depois tem um objeto em si, aí vai em laboratório, aí faz datação com carbono 14,
Tudo depende do porquê você vai estudar aquilo. Por exemplo, para o europeu sempre é muito interessante ele voltar ao passado para entender, por exemplo, o que os romanos fizeram aqui em Bruxelas, por exemplo. Aí um dia, se você for, alguém compra um terreno, aí as pessoas têm um projeto de fazer um prédio lá. Aí na escavação, pode ser que o Estado tenha que interferir porque ali é um território que é patrimonial, ou seja, ele pode ter alguma coisa do Império Romano, algum objeto, algum vestígio, aí tem para tudo. Aí os arqueólogos eles vão ver, por exemplo, aqui a gente tem um mosaico, por exemplo. Então eles vão estudar o mosaico para tentar tirar desse vestígio informações sobre o nosso passado, nossa história. Isso é muito valoroso, na verdade, porque é sua história, então você não pode negligenciá-la, não sei como é que fala isso. Negligenciá-la, é o francês. Mas, então, depende, né? Tem muita. É que a gente, quando mora no Brasil, não vai ter Império Romano, obviamente, porque ainda nem tinha sido descoberto, mas na Europa isso é muito, muito, muito importante, porque ali tem as moedas, por exemplo, tem objetos, por exemplo, o mosaico é um trabalho incrível. E quando você estuda o mosaico, você sabe, a partir do mosaico você já sabe, não precisa necessariamente ir para o laboratório fazer aquele teste de carbono 14 para saber que aquele mosaico é de tal ano, de tal século. Através da iconografia, que a gente chama, né? Do estudo das imagens, da história da imagem, né? Por exemplo, iconografia do século V, por exemplo. Aí você vai ter sempre, que é o que eu mais me especializei, você terá sempre folhas de uva, né, lefer de vinho, vasos também. Aí, ao analisar aquela obra, só primeiramente analisando, né, visualmente, você sabe se pode ser de tal ou tal época. E quem tinha mosaicos não eram pobres cidadãos, né, vou falar a verdade. Então, normalmente, se você encontra um mosaico, é um monumento que é muito importante, pode ser uma igreja ou a casa de um aristocrata, não importa. E isso é interessante para a nossa história. Né? Aí também tem, né, quem tem que se interessar por isso, mas todo mundo que quer saber, né? Mas eu também não, para mim é muito importante, principalmente a antiguidade, né? Que é algo que as pessoas hoje em dia descartam muito. Até nas escolas é um período tão pouco falado, mas é a história de tudo, na verdade. Tudo saiu da antiguidade. E se você acha, é seu? Nunca. Não, nunca. É considerado como crime. É mesmo? Porque, por exemplo, se você está trabalhando para uma empresa, no caso, a responsabilidade é daquela empresa, né? Mas se você fizer uma pessoal sua, uma pesquisa, por exemplo, eu vou. Uma pesquisa sua, particular. Vou ali, eu boto a Luca, mas escalar. Sim. Não posso, porque, tipo, poderia ter, né? Sim. As escondidas. Mas eu estou no território de alguém já, para começar. Então eu não posso fazer isso. Não pode. E mesmo que você tivesse autorização, se você achou a peça, não é seu. Não é meu. É do país. É do país. É do patrimônio. Na verdade é patrimônio mundial, né? Porque não é igual Paris, por exemplo. Você não pode simplesmente destruir a Notre Dame. Porque é patrimônio mundial. É só patrimônio da humanidade. Então você não pode fazer isso. Ok. Quando eu encontro uma moeda, por exemplo, isso já é coisa rara, tá? Porque quando, por exemplo, eu fui uma vez fazer um estágio, né? Estágio de arqueólogo, né? De arqueólogo. E naquele local eu encontrei um pedacinho de cerâmica. Aí pronto, nossa, eu vou achar o vaso aqui. Ficava vendo achando mais nada. Ou seja, tipo, você pode achar até um pedaço de um vaso, mas você nunca vai achar o vaso inteiro. Tipo, isso é muito, muito raro. Se encontra mais em. Sabe, funerário? Vestígios funerários, por exemplo, nesses locais, normalmente, às vezes, você encontra vasos inteiros, porque eles tinham o hábito de enterrar os mortos com o vaso. Ok, beleza. Como oferta, né? Oferenda. Mas é coisa rara. Então, por isso, quando a gente vai ao museu, todo mundo fica assim, impressionado, porque é muito raro encontrar um vaso inteiro, né? Olha, a gente não valoriza, né? Sim, é só pedacinho. Nossa, achei um pedacinho, meu Deus. É maravilhoso. Aí você acaba igual não tem nada. E Lívia, quando você formou na França, você logo já foi trabalhar na área, ou você formou e falou assim, não, eu não quero isso para trabalhar na área, eu fiz estágio e tudo, mas eu quero atuar em outra área?
Então, quando você está falando de humanas, o estudo nunca termina, na verdade. Então, é muito difícil você entrar no mundo do trabalho já. Por exemplo, História da Arte e Arqueologia, você precisa de um mestrado só para poder trabalhar em um museu. Então, já são aí 5 anos de estudo, certo? Sim. Então, são longos estudos. Mas, normalmente, nenhum aluno ou estudante que vai até o mestrado deixa de continuar fazendo um doutorado. Aí todo mundo quer fazer um doutorado, principalmente na França, onde o Estado patrocina bastante o estudo, né? Para você ser um professor de universidade, você precisa ter doutorado. Então aí já foi 10 anos de estudo. Só que eu decidi fazer uma pausa depois do mestrado, porque eu ainda gostaria de fazer um doutorado. Mas eu decidi fazer uma pausa para entrar no mundo do trabalho, porque já não estava satisfatório viver só como estudante. Sim. Foi um pensamento meu mesmo, pessoal. Tem muita gente que não, segue a vida sempre com bolsa, bolsa, bolsa. Eu não queria isso, ficar só dependendo de uma bolsa de estudo. O que eu acho genial, cara, é muito bom. Você tem um salário e você é pago para fazer sua pesquisa. Só que eu não conseguia mais viver sempre em biblioteca, Já não era o suficiente para ti. Acho que talvez eu vivia com a impressão de que eu não vivia o mundo real. Eu vivia o mundo do arqueólogo, lá no meu hobby, na minha área, mas o mundo real mesmo de ter responsabilidade de trabalhar, pagar suas contas. Eu não tinha isso e acho que faltava para mim, porque eu queria muito ver logo minha vida construída e se eu fosse só estudante, que é o caso de muita gente, eu não teria minha vida. Então, tá demais, né? Tipo, tem gente que eu conheço pessoas que com 30 anos ainda estão fazendo doutorado, e só doutorado. Porque não adianta você falar com um doutor que está fazendo uma tese que ele tem que trabalhar, porque senão ele não vai estudar. Porque são livros e livros, e composições e composições. E eu falei, gente, eu acho que é melhor eu viver o mundinho real por enquanto, porque talvez isso vai me prejudicar no futuro. Aí eu decidi, aí eu vim para a Bélgica. Eu fiz meu mestrado, aí eu me inscrevi a partir dos meus diplomas, o que eu poderia fazer como trabalho, e eu recebia todo dia pedidos para ser professora. Eu falei, você quer saber? É mesmo? Vou logo lá, gente, porque era uma coisa que você já tem com você, por ser estudante desses assuntos, história, arqueologia, você já divide coisas sempre com o aluno que está no ano inferior ao seu, você já está sempre ensinando aquilo que você sabe, conversando, discutindo, está sempre com professores. Então, querendo ou não, quem estuda esse tipo de coisa já é, de uma certa maneira, um professor. Sim. Então, eu fui ensinar. Aí foi a primeira vez que eu fui professora, que eu estava substituindo um professor de francês. Aí eu dei aula de francês. Aí você se apaixonou. Aí eu falei, não é tão ruim. Gostei, porque tem a troca entre você e os jovens que estão na sua frente. E isso é uma coisa que eu gosto muito. A troca. Legal. O échange, né, de fato. Tá, e aí você decidiu vir pra cá, pra Bélgica, você veio sozinha, veio com o esposo? Eu vim sozinha no início. Sozinha? Já era casada? Ainda não. Não? Na verdade, quando eu decidi vir pra cá, a minha história nenhuma. É muito diferente. Eu quis fazer outros estudos. Eu quis fazer medicina. Aí eu fui me inscrever em medicina. Aí foi justamente o ano que teve o primeiro concurso, lembra? Não sei se você sabe disso. Quer dizer, você não, você chegou agora. Mas é o concurso. Por exemplo, antigamente você só bastava se inscrever e você já estava dentro da universidade. E quando eu cheguei era isso. Aí no dia que eu me inscrevi, mudaram a lei. Falaram que agora eu tinha que passar o concurso. Aí eu fui, tentei o concurso, só que eu tive 6 meses para estudar, né? Aí eu falei, bom, não vou passar dessa vez. Aí acabou que eu não passei, mas tive notas boas, mesmo assim. Aí eu continuei estudando para passar. Aí acabou que depois a Universidade da França poderia me aceitar como estudante, mas também tem concurso lá. E nisso, fiquei para lá e para cá, França e Bruxelas. E aí eu me inscrevi lá, e aí acabei que eu consegui passar, eu passei do primeiro ano para o segundo, não por mérito meu, mas porque existe também uma lei que quando você já tem estudos superiores, você não precisa passar o concurso. Aí eu estava bem, né, na história. Só que aí, mais uma vez, veio um momento de que eu estava em uma biblioteca, estava estudando, aí eu olhei para o lado, eu percebi que aquelas pessoas já estavam ali fazendo 8 anos sentadas
estudando para ser, obviamente, um métier, né, uma profissão que é muito linda. E eu vejo o médico ele é um super-herói, porque ele se sacrifica mesmo pelo outro. E a saúde dele nunca é boa, você pode perceber. Se tem algum médico que tem uma ótima saúde, ele está na internet. Na verdade, porque o meu pai, por exemplo, meu pai é um péssimo paciente. Ele não tem uma saúde uau, porque a pessoa ela acorda cedo, ela dorme tarde e ela dorme mal. E ela não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para si. Pelo estilo do médico que meu pai era, médico de plantão mesmo, de hospital mesmo, não um médico generalista que atende no seu consultório e mais, que também sofre mais, né? Sofre. E meu pai não era aquela pessoa que não queria uma vida desafiadora, ele sempre quis uma vida desafiadora. E eu achando que eu queria aquela vida também. Mas quando eu percebi que tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava buscando, todos os anos de estudo, porque você só estuda mesmo, você não tem o que fazer, você tem que só estudar. E quando você acaba o seu dia de estudo, você acha que ainda não estudou o suficiente, ou seja, você não estudou ainda, de fato. Porque vai estar com Aí você está estudando, você não pode errar. Principalmente quando você quer ser um bom médico, né? Você não tem direito ao erro, porque é a vida de alguém. Sim. Isso eles deixam claro desde o primeiro ano, porque as matérias são difíceis. Sim. E o nível que é pedido é muito elevado. Mas isso não é um impedimento, porque quem quer mesmo estuda e vai, né? Mas o que me fez mudar de ideia foi ver que eu não estava, de fato, pronta a sacrificar mais 8 anos da minha vida, por exemplo, em uma biblioteca, para ver dali 8 anos o fruto do meu estudo. Aí eu falei que tudo bem, adoro estudar, na verdade, descobri que eu sou uma pessoa curiosa. Eu não tenho problema em estudar, mas em viver a vida como fala isso aí? Sempre deixar que aquele momento seja vivido para frente, lá na frente, sabe? Quando você tem um plano, mas esse plano só vai se concretizar dali 8 anos, por exemplo. Sim. Se tudo der certo, ainda tem o se, né? É verdade. E aí eu percebi que eu não ia conseguir visualizar sempre aquilo e não viver naquele momento. Eu precisava absolutamente viver o presente. Eu já sou uma pessoa ansiosa, até porque foi bem rápido, foi coisa de pessoa ansiosa. Então aí que eu voltei para a Bélgica e falei, viver minha vida aqui, porque aqui já estava bom. Né? E aqui na Bélgica você sentiu alguma diferença? Você viveu bastante tempo na França, né? De lá para cá, você sentiu uma diferença cultural? Senti. É porque também, né, quem vem de Paris e vem para Bruxelas, meu Deus, é uma diferença bem grande. E são 2 cidades grandes. Mas o belga é muito mais cordial. Ele é ajudador. O francês ele é mais na dele, se vira, ele me enfia. É mesmo? Vai com Deus. Por exemplo, se você se perde aqui, alguém vai te ajudar. O francês, ele vai continuar falando em francês. Se você não sabe falar a língua dele, você vai falar em inglês com ele. Ele continua falando em francês, mesmo se ele está te entendendo. E ele não tem tempo, na verdade, para te ajudar. O francês, ele vai, problema. Até quem trabalha, por exemplo, você é turista e quer comprar um ticket. Sim. Quando você está na França, você pode falar todas as línguas do mundo que são faladas. Ele vai continuar te falando em francês e ele está um pouco HC que fala, um pouco... Sabe quando a pessoa te tira do seu conforto e você não está afim de ajudar? Então é assim que eu vejo a forma do francês lidar com o turista ou até com eles mesmo. E o belga não, o belga eu tive a impressão, ou caí, né, em boas experiências, que ele te ajuda mais. Ele é mais acolhedor do que o francês. Essa é a minha percepção. E o belga também corre menos do que o francês. O belga é mais zen, né? Comparado ao francês, ele é bem mais zen. Sim. E hoje, atualmente, você está dando aula. Aula de francês? Eu dou aula de História e Religião. De História e Religião. Porque aqui na Bélgica, contrário à França, não tem aula. Aqui tem escola... Todas as escolas têm ou aula de ética ou de filosofia, aí quando é de confissão, que fala, né? Escola de confissão, que é de alguma religião, aí tem aula de religião. Só que essas 3 matérias, elas são parecidas. Só o nome que vai mudar. Ou seja, pode ser, eu estou dando uma aula que seria de filosofia, igual uma aula de ética, só que eu tenho que usar os textos bíblicos para tratar do assunto que é tratado nas outras escolas, na escola laica, né, que fala, como aula de filosofia ou de ética.
Então é uma linha, não vou dar aula de catequese, não é bem isso, é bem mais interessante na verdade para o aluno. Que é como aula de filosofia, são questões existenciais. Idade que você Gente grande já. Gente, não tô brincando. Mas esse é o momento que eu rio, mas não é pra rir, porque é um pouco triste. Eu tenho um aluno que tem 26 anos, gente. Não, é mesmo. Até eu Então, eu tenho 28, né, hoje. Então, ele tem 2 anos a menos que eu. Rodou. Mas a faixa etária é de 15 a 26, no caso, né? Porque tem que incluir. Mas é o ensino superior, seria o equivalente ao ensino médio no Brasil. E você dá aula aqui em Bruxelas mesmo? Em Bruxelas. Entre Bruxelas e Laeken, não sei como é que é. Não é longe, não. É perto. E é uma escola católica, no caso. É católica. E você é cristã? Depois chegou aqui em Bruxelas? Não, sempre. É mesmo? Meus pais são. Lá cristão, na verdade. Mas, obviamente, né, que quando você é criança, você ainda não teve a sua experiência. Sim. Né? Então, você sabe que Deus, na sua cabeça, Deus existe, Deus é bom. Mas você ainda não experimentou esse Deus que existe, esse Deus que é bom. E acho que o fato de vir, boa pergunta, na verdade, o fato de vir a Europa acabou, entre aspas, aquele comodismo, onde as pessoas te falam, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Isso é Brasil, isso. Aqui, se você falar isso, nem tem sentido para a pessoa que está te ouvindo. Você pode até receber aquilo com, ok, beleza, mas não é comum. E não tem tantas igrejas como tem lá no Brasil. Tipo, a vida cristã ou de qualquer outra religião, no Brasil é algo comum. Sim. Aqui é um pouco tabu, eu ainda acho. Menos do que na França, mas, por exemplo, falar de Deus não é uma coisa normal, comum. Nem se vê na televisão, por exemplo. No Brasil, quase todo mundo, por exemplo, Danilo Gentili, é um programa super assistido e tem convidado que fala de Deus, fala de, sei lá, um milagre que viu. Totalmente normal, É normal, na cultura brasileira. Aqui não, né? Aqui não. Aí eu cheguei, né? Beleza, cheguei, não tinha igreja na minha cidade, não tinha nada. Ninguém falava de Deus, acho que eles nem eram cristãos também, né? Com aqueles jovens que eu vivia. E aí eu acho que foi esse momento que eu pude ter uma experiência com Deus. De fato saber, bom, agora, e aí, meu amigo? Você existe ou não existe? Na minha vida não tá. E acho que foi uma coisa boa. Acho que foi uma coisa muito boa. Acho que se eu não tivesse vivido aqui, talvez a minha fé não seria tão grande, eu acho. Se eu tivesse no Brasil, talvez nem seria mais, talvez. Bom. Que bom, porque eu acho que é um país um pouco frio, assim, em questão de religião. Eu senti esse baque, né? Cada um tem uma experiência diferente, mas eu senti assim, um baque muito forte. Tanto que, tipo, quando eu era do Brasil, eu era acostumada, frequentava a igreja, eu não só frequentava, eu fazia parte, né? Eu amava, sempre amei. Eu cheguei aqui e falei, gente, eu morava em pé da minha casa, não tinha igreja. E as pessoas nem tocavam, como você falou, a pessoa nem toca nesse assunto. E eu comecei a ir para perto de eu conhecer algumas pessoas que aí fui direcionando, mas eu praticamente fiquei quase um ano sem ir em igreja nenhuma, né? Eu e meu marido, a gente fazia as orações, via a Bíblia e via pregações, mas só que a gente não era a mesma coisa. Não é mais em comunidade. Não, isso é uma coisa que é interessante, já que entrou no assunto, né? Eu acho que é muito isso, hein? Puxa vida. Eu acho que o europeu, não é nem eu acho, eu constato que o europeu ele esqueceu de Deus. São os países das catedrais, mas ninguém sabe te falar por que Jesus veio, por exemplo, e o que ele fez. Qual foi a importância de Jesus aqui? A pessoa vai falar, foi um cara aí que viveu. Então, às vezes até erra. Tem gente que na televisão, uma vez, fizeram uma entrevista, quando nasceu Jesus, eles falaram, 1993? Eu te mando um vídeo para uma professora que o pessoal vai ficar curioso. Não, mas eu acho que por conta, não sei também se é só guerras, só por conta das guerras, que aí o povo, de fato, perde as forças, acho que perde a fé. E aí não se ensina mais sobre um Deus bom, porque eles viveram as guerras. Então, eu acredito que, mas isso faz tempo também, né? Mas para uma, terceira geração, quarta, não sei, seria a quarta, né? Os jovens de hoje, depois das guerras.
Se seu avô, seu tataravô perdeu a fé, seu avô talvez não teria uma. E agora seus pais, muito menos, porque se for da nossa geração, ou tu teve acesso ou tu já era. Então acredito que seja também por isso, porque não é possível, né, que por exemplo, França, eu acho que só na França, o tanto de catedral que tem, e aqui em Bruxelas também tem uma em cada bairro, na verdade. E não necessariamente elas estão cheias de fiéis. É sempre aquele vazio, parece que é uma coisa um pouco antiga, algo que está fora da vida cotidiana, né? Não vai tanta fora. Sim, e até há quem queira tirar a aula de religião das escolas, porque eles não veem mais como alguns, tá? Não vai sair não, porque se fizer eu vou manifestar. Porque é muito importante essa aula. Essa aula é muito importante. E acho que essa aula para o aluno, a gente vai falar depois, ela é a melhor aula em um momento mais importante, talvez, estou querendo também, né, com vender meu peixe, mas não é bem isso. Eu acho que é um momento onde ele é ele mesmo, ele pode ser ele mesmo, e não só apenas um aluno que tem que mostrar se ele sabe ou não aquela conta, fazer aquela conta, aquele cálculo ou escrever aquele negócio. Então, eu trabalho, além disso, ter aula de religião é uma proposta da igreja, porque se o Estado não estivesse de acordo ou não tivesse um porquê andar, caminhar junto, como a Bélgica faz, muito diferente da França, com os religiosos, porque ele tem essa noção de que é o patrimônio. Então, os católicos também são belgas, os católicos também são dos nossos. Que seja independente cristão ou católico, eles ainda querem que seja algo que esteja nas escolas, para não perder, de algum modo, um patrimônio. Não é nem a fé do povo, é o patrimônio. Tá vendo? Eu falo muitas vezes. Sim, agora aqui na França não. Não vamos falar de religião e acabou. Não estou afim de falar de religião. Então, por isso que talvez o belga, na minha opinião, ele é um pouco mais tranquilo. Até em relação aos estrangeiros, não sei. Mas ele tem um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de compaixão, não sei. Ele não é tão duro quanto um francês, por exemplo. E eu não estou falando mal dos franceses, eu estou dizendo como eles são, até porque eu também sou, né? Então, de qualquer forma. Mas eu acho que é por isso. E quando você vem do Brasil para cá, principalmente aqui na Europa, não necessariamente em Bruxelas, mas na Europa você se sente só nessa área. Você vem sozinho como cristão, você é o único cristão no mundo, parece. Em Bruxelas, como tem uma comunidade grande brasileira, você pode se sentir um pouco menos sozinho. Porque quando eu estive em Bordeaux ou em Paris, eu não conhecia brasileiro, gente. Nem passava na minha cabeça que tinha brasileiro ali. Para mim, brasileiro era turista, não existia brasileiro. Hoje talvez tenha, tipo, mercadinhos e tudo mais lá em Paris, mas quando a gente morava lá, não tinha. Eu nem sabia que tinha brasileiro naquele canto, eu achei que era um mundo solitário. Só você. Só verdade. E aí depois, como também tinha a nossa igreja, mas a igreja que está lá em Paris, que eu ia, era já uma galera que estava ali, ó, um tempão, então era só português, era só francês que se falava lá dentro. Eram pessoas que já tinham nascido na França, ou seja, querendo ou não, a minha cabeça é, aqui não tem brasileiro não, tipo, não tem brasileiro, muito menos cristão brasileiro, porque eu não via. Então, acredito que uma pessoa que vem pra cá, ela se sente somente nesse sentido, e é difícil pra ela. Entendi. Principalmente silenciar a família, né? Entendi. E você falou sobre, que você ia contar um pouquinho sobre a experiência que é a sua aula com os alunos, por ser tão importante. Conta pra gente um pouquinho o que você acha a importância da sua aula para os alunos. Sim, então, como trata-se, né, sempre de assuntos, são questões existenciais, o que são, né? O que é a felicidade, le bonheur, né? O que é a felicidade? E isso quando é uma questão tão vasta, e às vezes você percebe que a maioria das respostas é que a felicidade é quando eu tiver a minha vida profissional realizada. E quando você vai a fundo nisso, você se dá conta de que o jovem ele tem a certeza de que se ele não tiver um diploma e se ele não tiver um trabalho, ele é infeliz. Isso é muito triste, na verdade. Porque ainda é tão ilusório, porque se você acha que a sua vida profissional vai te trazer alguma alegria, você está, de novo, retardando, não sei como falar isso, mas colocando lá na frente a sua felicidade, e não no hoje. E o jovem, que eu tenho a impressão, os meus alunos principalmente, eles não se dão conta que
a vida que eles levam talvez não está sendo saudável para eles, que é agora o momento de ter um mínimo de alegria, um mínimo de felicidade. Que é um estado, né? Felicidade, não é? Todo dia eu tenho que estar feliz. Não, mas a ideia deles é que se eles não tiverem dinheiro, uma profissão que dê dinheiro, a infelicidade na certa. E aí a gente vai vendo junto, né, através dos textos bíblicos, de filmes, de tudo que você tiver como documentação, para trazer ao aluno tudo que ele precisa para fazer ele mesmo a sua percepção da felicidade. Sim. Então são coisas desse tipo, que no final das contas é muito útil para o aluno. Porque você dá esse norte, né? Essa direção. Sim, tenta dar, né? Porque o professor, agora eu vou entrar numa parte que eu acho que é uma coisa que eu mais, na qual eu me sinto mais útil no meu trabalho. Porque eu entendi que se você for um bom professor, você não pode dar a resposta. Você tem que dar os meios para ele achar a resposta sozinho. Porque se eu te pergunto o que é felicidade, aí você me fala, felicidade é ter uma boa profissão. Não é isso não, querido. A felicidade é família. Isso é péssimo, é terrível até. Sim, porque despertar no aluno, você não impõe, né? Não. O que é? Não, é sempre responder com uma pergunta, né, na verdade. O aluno que tem que achar sozinho. E isso é um trabalho que, se você não faz ele, você destrói tudo. E você doutrina o aluno a ser o que você acha que é bom ser. Sabe? Isso é péssimo. Acho que ninguém gostaria de ser doutrinado, certo? Sim. Então, quando eu pergunto algo, quando eu estou trabalhando algo, o que eu tento fazer é trazê-lo para si mesmo, para que ele tire dele mesmo a resposta. É um pouco de psicólogo, né? Que você faz. Não diria psicólogo, mas talvez, por que não? Talvez o trabalho. Você dá a resposta para ele, você gera uma nova pergunta para ele, dá a sua resposta. Mas isso todo professor tem que fazer, tá? Não é só eu, não. Eu aprendi e consegui. Beleza, perfeito. Sou uma pessoa útil na Terra, ótimo. Mas o professor que não faz isso, ele é um mau professor. Porque ele não tá. Você tem que ensinar o aluno a chegar à sua própria resposta. E não a concordar com você. Entende? Isso é bom. Eu acho amor, né? Eu vejo amor no que você faz. Porque não é fácil. Vejo amor. Mas verdade, eu respeito muitos alunos. Isso é uma verdade, graças a Deus. Porque eu percebi que se eu não amasse o jovem, eu tenho que amar o jovem. Isso que é o engraçado. Eu não vou gostar de ser professor, porque pensa num lugar terrível, é a sala dos professores. Ou povo brincando. Nossa, vai ter como. E eles falam mal mesmo. Desculpa, gente, estou falando revelações. Mas é verdade, o professor, ele fala que o aluno é incapaz. Eu nunca falei isso com o aluno. Não tenho coragem de falar disso. Ele é incapaz, não vai ser nada. Eles falam em voz alta na sala dos professores o que eles pensam sobre o aluno. E o professor, principalmente, acho que também por ser professora de religião, eu não tenho a coragem de fazer isso. Eu não tenho, sabe por quê? Porque a minha palavra para o aluno tem que ser sempre uma palavra de esperança. Se ele quer ser médico e as notas dele em matemática são péssimas, quem sou eu para falar para ele que ele não vai conseguir? Sinceramente, se ele quiser, ele vai. Porque a escola, ela não te dá os meios. Hoje em dia a escola não te dá os meios. A escola não é o suficiente para você. E essa é uma realidade triste, tá? Sim. É uma coisa triste. Você sai da escola, você não sabe escrever francês. Você não sabe nem a pontuação. É complicado, né? Então, se você acha que a escola é suficiente, não vai ser. Então, isso é negativo, mas pode ser positivo para um aluno que tem sonho em ser biólogo, mas está no técnico. Tipo, ensino técnico. Não tem nem biologia mais, não tem nem ciências mais. Aí ele vai, estuda, pensando que vai ser suficiente para eu ser tal coisa, e apenas aquilo. Não, você não pode tirar a esperança do aluno. Mas eu me sinto um pouco só nisso, tá? Porque eu sou a única pessoa ali no conselho de classe que fica pensando, gente, não tá acreditando que eu tô ali, não. Porque não pode, você destrói, ou você dá ou você ensina o aluno realmente a pescar, ou você destrói o sonho dele. E o povo daqui, agora o momento de palavra do Senhor, o povo não tem Deus para acreditar nele. Por exemplo, se meu professor disse para mim que não é possível, mas eu tenho Deus, então eu acredito que é possível. Sim. Mas você não tem Deus mais. Então, se meu professor falou que não é possível, então eu sou pobre, coitado, porque agora já era para mim, A então. palavra dele acaba tendo poder sobre, né? Sim, capiche?
Lívia, e percebe que ela tem amor, né, pela profissão mesmo. Então você Não é só você estar cansado de aplicar. Você veio pra cá, começou a atuar como professora. Isso já tem quanto tempo que você leciona? Uns 3 anos. Eu tenho 3 anos. Foi antes de eu me casar, então já faz 2 anos que eu sou casada, então vai fazer uns 2 anos e meio, 3 anos. Ah, você já... É que fica mudando de escola, né? Vamos falar um problema belga. Parem de mudar os professores de escola. A gente muda demais de escola. É mesmo? Todo ano é uma nova escola. Aí você tem que falar... Então você não é contratada da escola, Você, tipo, uns 4 anos você fica direto na escola. Esse é um problema belga, tá? É um grande problema. Quase toda semana, se tiver tempo. Não, é porque é um problema, de fato, professora na Bélgica não é um trabalho que eles dizem que é em pénurie, que fala, né? Ou seja, está em falta professores. Só que os professores não têm vaga, de fato, porque falam ali, está em falta, mas a falta é o quê? 5 horas. Quem quer trabalhar 5 horas por semana? Não, você não vai ter um bom salário com 5 horas. Então, aí aquela escola fica anos sem professor, por exemplo, de neerlandês. E por conta desse problema de que algum professor vai e tem miton, não é período completo, meio período, ele trabalha meio período. Aí, então vai sobrar, tipo, 10 horas para outro professor. Mas às vezes o professor não está interessado em um trabalho que seja só 10 horas. Porque ele quer um temps plein, ele quer um período completo. Então, óbvio, vai falar que está em falta. Sim, está em falta, mas quem é o professor que quer ficar 5 horas numa escola? Quem? Não tem, sinceramente. Eu não conheço. Só se for uma pessoa que acabou de ter um nenê e resolveu que esse ano vai trabalhar menos, beleza, mas não tem. Então, eu tenho muita sorte, graças a Deus. Eu tenho o período completo de trabalho na mesma escola, não tenho que ficar mudando de escola, porque tem professor que faz aula aqui e aula lá. Então é complicado. Aí, o problema belga é esse. O professor, além de ele estar inserido nesse lugar que ele tem insegurança, que ele não sabe se dali um ano ele continua sendo professor, se dali um ano ele tem o mesmo número de horas, um horário completo. Esse é um grande problema. Então, é por isso... O que você me perguntou mesmo? Você perguntou qual é o problema. Isso é um grande problema. Tem sempre manifestações contra isso. Sim. Que não é tão fácil ser professor ou ter um emprego na educação. Por isso que eu mudava tanto de escola. Aí eu lembrei da pergunta. É isso. Então eu mudo de escola por conta disso. Ali tem um contrato, eles são obrigados a... Ou se tem horas, eles te conservam ali. Se não tem horas, eles te mudam de escola. É difícil achar uma escola que precise de professor a período indeterminado, sabe? Porque ou você vai porque aquela área não tem nenhum professor, ou você vai para substituir alguém. Graças a Deus não substituo mais, mas é o início de todo professor é substituir. É assim. Para começar, né? Por isso que eu diria que se tem algum brasileiro que fala a língua e que tem um diploma e que ele gostaria de lecionar aqui, vai. Mas tem que saber que tem muitas lacunas, que não necessariamente vai ser o melhor emprego que ele vai encontrar aqui. Mas não deixa de ser, para quem gosta, um bom emprego. Eu não acho ruim, né? Mas, se tratando de ganhos, razoavelmente, é um bom salário para o professor? Então, para quem tem as horas completas, suponho. Pode falar de números aqui? Sim, pode. Então, quando você tem um mestrado e o diploma que te permite, né, lecionar, ou seja, um diploma pedagógico, pode ser um CAP, que eles chamam, ou uma agregação. Chama agregação, aí você fez seu mestrado, você vai e faz uma agregação na ULB, algum outro. Quando você tem esses documentos e você tem vaga na escola, você ganha no início, se você tem todos esses documentos, 2.500 na sua mão. Então eu não acho um salário ruim, gente. Para trabalhar 20 horas, sim, você vai trabalhar mais, porque você tem que sair da escola, corrigir prova, trabalho, né, faz pesquisas, compõe seu trabalho, suas aulas. Então vai depassar 20 horas, mas para quem supostamente trabalha 22 horas no máximo por semana e tem um salário desse e tem férias com os alunos, então é uma coisa muito boa. Eu, sinceramente,
Tô de boa. Mas depois você tem que gostar daquilo. E o mais difícil, e é às vezes até uma causa de uma letra que fala mal, tipo, se sente mal, deprimido, às vezes, como professor, porque o aluno em si não é um problema. O problema é todo o sistema que está atrás, a organização, e às vezes a sala dos professores, lugar tenebroso. Porque as pessoas são reclamonas, tem professor que não necessariamente te ajuda. Se ele sabe que você, por exemplo, esqueceu a sua chave, ai, nossa, para ele já é um motivo de falar para outra professora, ela sempre esquece a chave dela. Por exemplo. Então, esse tipo de ambiente é o que você vai ter que ver se você quer ou não ser aquilo. Né? Mas porque o aluno se na verdade, eu acho que tem tudo. Tem todo mundo, né? Mas professor, o mundo da educação, infelizmente, você às vezes acha que os alunos são mais maturos do que os professores. Desculpa, gente, é a realidade. Mas às vezes eu fico pensando mesmo, gente, que pessoa imatura. Sendo que ele que é o professor. Verdade. Lívia, para finalizar, a gente gostaria de saber a respeito de um pouquinho mais que você contar pra gente, a respeito você ajuda na internet as mulheres com francês, né? Conta um pouquinho pra gente. Né? Não só as mulheres. Vamos lá, né? Que eu também tenho que falar uma coisa sincera. Meu projeto era colocar sempre aulas ou dicas gratuitas na internet. Sim. Hoje não estou conseguindo com tanta frequência, mas todos são bem-vindos lá na página do Insta ou do YouTube. O que eu quero mesmo é como fala isso? Vulgarizar ou democratizar a língua, porque é muito, muito brasileiro que vem pra cá. E é muita gente que fica às vezes perdida ou desmotivada por conta da língua. Acha um bicho de 7 cabeças. Mas lembre-se que o francês é uma língua, deriva também do latim. É mais fácil que o inglês. Tira isso da sua cabeça, meu amigo. É mais fácil que o inglês. Quando você pega o início, depois você consegue sozinho. Então, esse é o meu projeto. Fazer aulas na internet mesmo. Não tenho grupo de estudo, não dou aulas. No início, eu tinha feito um projeto de chamar alunos em casa, né? Um grupo, quem tiver interessado, seria gratuito, a não ser o que eles iam comer, por exemplo. Eles vão comer em casa e aquilo que eles vão comer, eles vão pagar. Pronto. Mas a aula em si era gratuita. Só que eu não tive um retorno, então eu continuei a ver. Mas talvez porque também, né, vamos falar a verdade, você tem que conhecer as pessoas, eu não conhecia tanta gente. Você participa de grupos de brasileiros aqui, de comunidades? Por exemplo, no meu bairro tem vários brasileiros, então a gente acaba se encontrando. Ou na igreja. Não, eu, tipo assim, fiz amigos através das aulas que eu dava particulares. Eu dava aula particulares para crianças, né, que chegavam do Brasil ou vinham de outro país e que queriam aprender francês. Nisso conheci muitas famílias, boas famílias, ótimas famílias, e aí eu fiz amizade com essas pessoas. Mas de buscar um grupo de brasileiros e ir, não. Eu pus à disposição mesmo o que eu posso ensinar. E quem quiser chegar no Instagram pode ir lá. Mas eu não busquei isso. Isso tem muita curiosidade. Quando você veio da França para cá, você veio sozinha já para lecionar? Ou os seus pais já estavam aqui também? Não, meus pais vieram depois. Hoje primeiro eu vim para estudar. Lembra que eu fui fazer meu estudo de medicina e depois desisti? Primeiro eu vim, depois eu voltei para França e fui sozinha. Fui sozinha para outra cidade, Reims, não sei se você sabe qual. É bem bonito. É a cidade de Champagne. Aí mesmo. Eu fui, depois eu voltei pra cá. Aí quando eu voltei, é bom, né? Aí eu voltei, aí meus pais acharam bom também vir pra cá. Aí hoje eles moram aqui? Hoje eles moram aqui. Porque essa pergunta, porque a maioria dos brasileiros que vêm pra cá, às vezes eles vêm sozinhos e eles vêm muito carentes, carentes de amigos, da família, e aí às vezes onde que eles encontram o grupinho deles, ou para formar um grupo. Sim. Então esse não foi o seu caso, porque então os seus pais deixavam aqui. E também porque quando eu fui ao Brasil, né, visitar minha família. Quando eu voltei, eu fui à igreja e lá meu pai fez amizade com o meu futuro esposo. Então, o meu futuro esposo é brasileiro também. E aí eu acho que por ter alguém, já que eu encontrei alguém, eu não me senti tão só. E nem na necessidade de procurar um grupo, né, de brasileiros, que eu acho que também é válido, tá? Você tem que procurar mesmo apoio, pessoas que falam sua língua, porque o humor brasileiro é diferente. Sim. A gente ri de tudo. Tipo,
Um vídeo engraçado nunca pode ser traduzido em francês, porque ninguém vai achar graça, mas a gente acha graça, por exemplo. Sim. Então tem o humor brasileiro, tem o jeitinho brasileiro, tem tudo, tem a comida, tem tudo. Então eu acho bom conhecer essas pessoas. E ainda bem que na Bélgica tem muito brasileiro, porque é muita gente. Tem um bairro que chama Brasil. Então, né? No mapa de Goiânia tem incluído Bélgica agora. Vai fazer parte do patrimônio de Goiânia. Né? Mas é isso. E se vocês tiverem algum grupo para indicar para as pessoas, mas eu acho que esse aqui está ótimo, tá? Esse aqui está ótimo. Oi, Lívia, olha, foi um prazer entrevistando com você. Eu espero que você volte outra vez para Pode me convidar. conversar com a gente. A gente Não, gostou muito, muito, muito mesmo. Eu falo assim, eu me empolguei, é muito, muito, e tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar da entrevista. E assim, obrigada por ter compartilhado um pouquinho da sua história, do que você faz, de tudo que você já estudou. E eu não sabia, você falou sobre arqueologia, que eu fiquei apaixonada. Uhum. Então, assim, a gente agradece. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada também por